E aí, trader, muito bom dia. Eu me chamo Fabrício Nicolau, analista de mercados da Easy Markets. No Brasil, o mini índice renovou máximas históricas, superando os 186 mil pontos. As commodities lá fora explodiram em alta, com o ouro rompendo os 5.500 dólares. Brasil em alta, índice subindo 1,5%, com um tom de fluxo estrangeiro puxando e sustentando todo esse movimento. Petrobras liderando as altas com os bancos também. Vale com o minério volátil liderando o movimento de alta. E o dólar segue estável, saindo a 5,20. Um fluxo externo vem compensando tudo isso, né, relacionado à moeda americana, que continua mais fraca ainda. O ouro superou os 5.500 dólares por onça, a prata ampliando os ganhos, o cobre renovando recordes em Londres e o petróleo Brent também em máximas recentes. E todo esse movimento vem ganhando força pelo dólar mais fraco e o medo de riscos geopolíticos e o medo da inflação também reacendeu a chama aí no radar, ok? Os mercados globais, as ações mostram-se mais resilientes. Lá na Ásia teve uma leve alta. Os futuros de Wall Street e Europa também avançam em leve alta, ok? Alta nas commodities vem pressionando os juros com todo esse receio de uma questão inflacionária, ok, trader? Fica atento a essas notícias que podem estar movimentando os mercados. As commodities estão disparando por conta desse receio de inflação voltando no radar. Cautela, então, para o dia de hoje em relação às volatilidades nos juros, câmbio e as incertezas geopolíticas e a pressão sobre o Federal Reserve em relação a Washington pressionando o Fed, né? Que se manteve os juros e não deu pistas sobre quando vai cortar juros, ok? Mas lembrando agora, o ponto importante é quem vai ser o sucessor de Jeremy Powell. Vai ser o favorito a corte de juros? Vamos acompanhar tudo isso nos próximos dias. E você fica aqui comigo no programa Gol do Dia e já convido você, se é novo aqui, se inscreve nesse canal. Se já é inscrito, deixa aquele baita joia que me ajuda bastante. Não esquece de ativar o sininho para ser avisado de todos os conteúdos que compartilhamos aqui no canal oficial da Easy Markets. Certo, meus amigos? Vamos então aqui para as manchetes e as notícias, ok? Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Hoje, quinta-feira, dia 29 de janeiro. Estamos aqui agora iniciando oficialmente o programa Gol do Dia. E assim, ó, pessoal, os balanços das empresas, né, a Meta principalmente disparou 10%, superando os lucros, as expectativas de lucro, né, e a empresa conseguindo desbancar aí no setor de inteligência artificial, ok? Demonstrou 135 bilhões de dólares com planejamento de investir no setor de IA, tá? Ok? Então, as IAs seguem sendo os rumores para os próximos meses aí, ok? Neste ano de 2026, ok? As ações da Microsoft despencaram, pessoal, tá? Em relação ainda um processo um pouco mais lento em relação às nuvens, né? De armazenamento, tá? Com as IAs, então a Microsoft não foi tão legal. Outro ponto que foi, outra empresa que foi boa no seu balanço foi aqui, ó, deixa eu compartilhar com vocês aqui, Tesla, né? Tesla também veio com um balanço muito bom, tá? Aqui a Tesla, a Microsoft caiu mais de 5%, a Tesla disparou aqui, foram 3%, deixa eu localizar aqui, não, Tesla aqui, ó, subiram cerca de 2%, tá? Com a divulgação, superando aí um resultado bom, tá, pessoal? Amanhã, no caso hoje, perdão, tem, isso foi ontem, né? Já para abertura de hoje às 11h30. Hoje tem balanço da Apple, tem Mastercard e tem também American Express, ok? Certo? Bastante balanços aí. Ok, pessoal? Bom, os futuros americanos sobem em 0,28% positivo, Dow Jones 0,21%, Nasdaq 0,36%, o ouro subiu 4%, pessoal. É animal essa alta, tá? Quem estava comprado em ouro já surfou um movimento muito bom. O índice do medo segue estável. O receio e o motivo da alta no ouro é com relação ao risco político e o medo de inflação voltando ao radar. Para as notícias do dia de hoje, a gente teve bastante notícia na zona do euro, ok? Confiança do consumidor, tivemos aqui as expectativas de vendas, mas tudo notícia de baixo impacto, ok?
O que vai ser importante para hoje? No Brasil, nós temos o IGPM, tá? Saindo agora daqui 18 minutos às 8 da manhã. Notícia 3 estrelas, vai refletir na Bolsa às 9 da manhã, já na abertura de mercado. Tem empréstimos bancários no Brasil às 9 da manhã, tá? E tem também nos Estados Unidos a notícia mais importante desta manhã, horário oficial de Brasília, às 10h30, notícia 3 estrelas, pedidos iniciais de seguro-desemprego, que vai dar uma agitada nos mercados às 10h30, tá? No mesmo horário tem produtividade do setor não agrícola, 2 estrelas, e custo unitário de mão de obra trimestral, também notícia 2 estrelas, e balanço comercial, ok? Importação e exportações saindo no mesmo horário, uma bateria de notícias que vai mexer com os pares do dólar, né? Principalmente com o SP500 e as moedas americanas, ok? Certo? E também a dominância do dólar. Certo? Ok? Meio-dia e 30, notícias de baixo impacto, por volta do horário do almoço. O leilão de abertura da Bolsa Americana segue às 11h30 ainda, e aí vai ter uma movimentação melhor nesse horário também, tá? Depois, à tarde, segue com um horário no Brasil às 14h30, sobre o relatório do CAGED, né? Evolução de emprego, 3 estrelas, alto impacto nos índices brasileiros. E à tarde, leilão de juros às 15 horas de 7 anos nos Estados Unidos. E também, finalzinho da tarde, saldo de reservas dos bancos do Federal Reserve, tá? O balanço patrimonial do Federal Reserve é o mais importante, no caso com notícia de alto impacto, 3 estrelas, tá? E à noite, pessoal, segue notícias no Japão, baixo impacto ali às 8h30 e às 8h50. E na Austrália, às 21h30, tem o IPP anual e trimestral. Aqui mexe com os pares do Audi, para você que opera nos mercados internacionais, ok? Na Nova Zelândia, tem notícia de baixo impacto, e na China também notícia de baixo impacto às 23 horas, e na Índia, ok? Nada tão relevante para esses mercados à noite, só mais na Austrália ali. Certo, pessoal? Bom, então, aqui ó, compartilhando aqui o Google Finance, né? Relembrando aqui a lembrança aqui do espectador e aluno nosso, e sempre está acompanhando a gente, que Al Johnson comentou aqui do Google, relembrou, né, bastante coisa legal sobre as valorizações das empresas, né, que vem aqui, ó, Intel subindo 11%, Netflix caiu, né, Apple caiu, aproveita para comprar barato, que hoje tem balanço da Apple, ok? Google subiu também. E em relação aos balanços aqui, ele já mostra também os balanços que a gente tem, tá? No caso, já saiu os balanços de ontem, né? Então, Meta, Tesla, essas empresas já divulgaram, eu comentei ontem, e hoje tem Apple, que seria mais importante, que tem também Brasil Agro, Western Digital e SanDisk, que são relacionados ao mercado internacional. Mas o mais de impacto aqui seria a Apple, e dia 30, ExxonMobil, relacionado ao petróleo. Certo, meus amigos? Bom, diretamente nos gráficos aqui, pessoal, eu quero começar hoje com uma dica, e a pedido do Johnson, continuando aqui, né, ele falou: Fabrício, como é que eu altero os meus layouts simultaneamente, né? Então eu fui procurar esta função, realmente é um pouco mais difícil no TradingView, né? Mas aqui, ó, pessoal, eu tenho uma função aqui do ladinho, ó, que eu trabalho aqui com várias telas, vários gráficos. Posso trabalhar com 2 gráficos, ó, nesse formato vertical ou até mesmo horizontal, né? Fica 2 gráficos aqui. Pra falar a verdade, eu prefiro mais vertical, tá? Mas tem a opção também. E tem várias outras opções, assim, ó, quadradinhos, né? Você pode ir selecionando. Eu vou colocar aqui 3 gráficos, ó. Aliás, vou colocar 2 gráficos para deixar aqui. Vamos trabalhar com 2 gráficos hoje no Gol do Dia. Então é o seguinte, ó. Quando o teu gráfico estiver desregulado, você tem uma função bem legal, pessoal, que você pode clicar com o botão direito do mouse e redefinir a visão dele, ó. Você pode redefinir aqui, ó, tá? Então, aí ele já ajusta praticamente para você, né? E aqui eu estou, por exemplo, com um gráfico da dominância do dólar e do SP500. Eu vou colocar aqui a cotação do preço, tá? A pedido de alguns alunos também, sempre preferem aqui a cotação, ó. Posso colocar aqui a cotação, né? Vem o botão direito do mouse, configurações, né? Ou aqui, e aí vem em Canvas, depois aqui eu venho para a parte de cotações, tá? E posso vir aqui, ó, e colocar a corzinha nela preta, ó, ou mais opaca, por exemplo, né? E dou um OK. Olha só, ó, ele veio aqui, ó, né? Ficou um pouquinho mais escuro, ó, veio nos dois, um pouquinho mais escuro. Eu vou, botão direito do mouse, configurações, vou ajustar novamente, vou deixar ela um pouquinho mais sutil aqui, esse aparecimento no caso do nosso, do nosso código, né, dos ativos ou gráfico que eu estou trabalhando.
Ó, aqui não foi também. Só que aí tem uma função que o Johnson falou assim, Fabrício, como é que tudo que eu fizer em um gráfico de alteração, mudar nos dois? Você vem de novo aqui, ó, e é bem importante que configuração do layout, tem aqui, ó, a sincronização do layout. Você pode mudar o símbolo. O símbolo eu não vou deixar, porque daí se eu alterar aqui, ele vai alterar o símbolo também. Então o símbolo eu deixo desabilitado. Mas tempo gráfico, por exemplo, os tempos, se você quiser janela de observação, e também aqui a parte dos indicadores aqui, aqui ó, essa funçãozinha, ele replica também, tá? Se você quiser deixar, eu vou deixar desabilitado os indicadores, que daí eu coloco manualmente. Mas os tempos gráficos aqui seria bem legal, então eu deixo acionado aqui, ó, tá? E aí, por exemplo, se eu estou aqui, ó, analisando a dominância do dólar, né, que está em baixa, tentando fazer um movimento de alta. E aí, ó, eu venho aqui e mudo para um gráfico de 30 minutos, 15 minutos, ele muda os dois. Se eu tiver com 3 gráficos, ele vai mudar os 3 também, ó. Coloquei 3 gráficos aqui, tá? Tá sincronizado. Ó, vou mudar aqui, ó, para 1 hora, ó. Ele muda os 3 automaticamente, tá? E aí, se você quiser, tudo que você fizer de indicadores também, você pode deixar habilitada essa função aqui, né? Só o símbolo daí, senão ele vai mudando todos os símbolos, daí fica igual, né? Se quiser, pode deixar até todos aqui habilitado, ó, tá? Aí ele habilita em todos aqui as mesmas configurações. Aí, como estava dizendo, só o símbolo que não, porque senão daí ele não muda, daí ele muda simultaneamente os 3 símbolos, né? Mas, ó, quando eu mudo os tempos gráficos, ele muda simultâneo, ok? Então, a dica aí, a pedido do Johnson, gravei para explicar de forma mais fácil, beleza? Vamos seguindo aqui, pessoal, agora com as nossas análises e leituras, tá? Deixa eu voltar aqui para o gráfico de 1 minuto. Gráfico de um layout, perdão. Estou aqui no SP500, né? No principal índice americano. Deixa eu pegar minha canetita aqui, né? E vamos lá, ó. Seguinte, pessoal, o índice americano passou um dia de alta volatilidade, né? Se você perceber, ontem nós tivemos a super quarta-feira, né? E um tom mais delicado entre os mercados, né? Por conta da resiliência, né? Do Fed em relação à corte de juros, né? E basicamente a gente teve essa volatilidade aqui ó, ontem às 3 da tarde, entre 3 a 4 da tarde, essa volatilidade nos mercados aqui, tá? Bom, o que eu quero dizer é que para hoje o SP500 tem uma base de preço, que seria essa região aqui próximo aos 6.990 a 7 mil dólares, região de bola a bola, né? E ele tem a máxima aqui da semana, que seria os 7.040 bips, ok? Então, assim, fez basicamente aqui, ó, um fundinho duplo, tá, pessoal? Hoje eu tô mais otimista pro SP500, tá? Ele fazendo esse fundo aqui, ó, esse fundinho exatamente agora, no horário que eu estou gravando, tá? Fazendo esse fundinho e voltando a subir, o que se esperar, né? E mantendo esta base de preço por aqui, pessoal, nesta região aqui, ó, tá? Um baita suportezinho e fazendo este movimento de alta, né? E buscando este movimento aqui de máximas, tá? Ele vai fazer um fundo ascendente. E aqui ele faz esse rompimento. Fazendo esse rompimento, a gente já vem pro rally e para fazer uma nova máxima no dia de hoje e uma nova máxima no principal índice americano e uma nova máxima da semana, ok? O cenário mais otimista aqui no principal índice americano. MACD também aponta, pessoal, força compradora, né? Aqui acima da média, né? O ideal também é, conforme ele vir subindo aqui, pessoal, você percebeu o MACD mostrando força acima da média, tá? Isso é importante, se você ver esse candlezinho mais forte aqui, ó, força mais forte na compra, ok? Isso vai te dar mais confiança a entrar numa operação e esticar ela com a força do movimento até aqui em cima, ok? E aqui em cima a gente tem uma região de orders blocks, daí com volume forte, a gente pode ter até esse rompimento de uma nova máxima, tá? Para os outros mercados asiáticos, o índice Nikkei seguiu estável aqui, né? Os futuros do Japão aqui fecharam agora mais estáveis. Tivemos uma volatilidade maior no Japão em um movimento de alta, né? E depois devolveu todo esse movimento e fechou em baixa, tá? Fez um teste aqui na média de 200 períodos, então possivelmente ele se mantenha por aqui nessa região mais lateral, né? Para o dia todo, e aí à noite a gente vê uma movimentação maior com volume financeiro maior na bolsa do Japão, no índice Nikkei 225, né? Ok? A força está mais vendedora também, tá? Já para a Austrália, vamos dar uma olhadinha na Austrália, movimento forte aqui, ó, fez em V, volatilidade, ó, foi e voltou ontem à noite, né? Caiu forte e já voltou rapidamente, fechou em alta para o dia de hoje. Na China, o HK50 disparou, está mais animado, tá? Então a bolsa na China, o índice HK50, que é o
O China 50 segue aqui em movimentação de alta e tem tudo para continuar esse movimento, tá? Ó, dando um cruzamento de compra acima da média de 200 períodos, possível tendência aí iniciando e força compradora no índice HK50. Na Europa, o DAX da Alemanha, principal índice econômico por lá, tá? Segue em queda aqui, uma baita movimentação de queda, porém nesta região, oportunidades de comprar barato, então fique atento a esse movimento de volta de reversão, tá? E até mesmo acompanhe o MACD aqui, ó, começando a enfraquecer a venda e até se trocar de eixo aqui no eixo 0, uma baita oportunidade de reversão aqui no DAX 40, que é o principal índice econômico da Alemanha. Reino Unido, o FTSE, seguiu aqui uma movimentação de alta, tentando aqui fazer esse rompimento de máximas da semana também, tá? Percebo e vejo hoje um movimento mais otimista aqui no FTSE na Libra Britânica, tá? Vamos lá. Hoje, pessoal, ações, a gente tem alguns cenários aqui. Facebook, né, fechou em alta e hoje vai abrir um movimento de alta, tá no aftermarket com mais de 10% após seu balanço superar as expectativas. Google, movimento de alta também, subindo hoje, movimento mais otimista, fechou em alta ontem, tá? Temos uma base de preço aqui nessa região, tudo para ele continuar o movimento ainda, tá? Hoje nós temos queda na Microsoft, os balanços não foram tão bons. Tesla, movimento mais de alta, ó, ontem fechou em baixa, hoje vai abrir com um gap de alta, dá para pegar uma correçãozinha e aproveitar ainda o movimento, tá? Na Tesla. Outro ponto importante, tem Apple demonstrando seu balanço hoje no fechamento. Então, aproveita caso ela abra por esta região aqui, qualquer região mais barata, acho que vale a pena comprar a Apple, que pode demonstrar otimismo no seu balanço após fechar parceria com as IAs, né? E principalmente a OpenAI, que é a empresa do ChatGPT, já integrado nos novos iPhones, ok? Certo? Os iPods que eles lançaram foi muito bom em tradução simultânea com o IA também. Então é bom ficar de olho nisso, que a empresa possivelmente hoje aponta mais resultados melhores, tá? Petróleo Brent, commodities, pessoal. Petróleo disparou em alta, possível movimento de renovação de máximas e tende a continuar esse movimento. Já aqui, ó, a dominância do dólar, o dólar no mundo todo segue tentando se recuperar, né? E é um movimentinho aqui que ele está fazendo, pessoal. É isso aqui, ó, é esse padrãozinho aqui, ó, que ele foi, voltou e tem tudo aqui, ó, para voltar, no caso, continuar no movimento de alta e romper esta resistência aqui, que seria esta máxima, tá? Rompendo essa máxima, a dominância do dólar volta mais forte, né? E os pares com dólar fortalecem, né? Ok? Já vou explicar em relação aos pares ali, EURUSD, GBP, USD, JPY, enfim, ok? Olha só, e o MACD também aponta força compradora aqui, tá? Na dominância do dólar. Certo? Fica atento aí que vai mexer com esses outros ativos, é importante. O ouro, pessoal, renovou máximas históricas, acredito hoje, agora, em uma realização de lucro, ele está fazendo um pivôzinho de baixa, tá? Acredito aqui, ó, rompendo esse movimento, tá? Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Ó, deixa eu ajustar aqui. O XAUUSD, olha só. Hoje, o Shao, acredito no movimento aqui, ó. Deixa eu pegar minha canetita. Olha só, olha só. Ele fez a máxima aqui da semana. Fez a máxima da semana, ok? Tá? Então, fazendo este movimento aqui, que é o pivôzinho, né? Pivô de baixo, ó. Tá? Rompendo aqui essa mínima, tem uma grande chance de fazer uma correçãozinha, né? E a gente pegar ele por aqui, pegar essa volta também na continuidade de alta, tá? Ok? Certo? Vamos aqui para o Bitcoin. Bitcoin caiu um pouquinho, sentiu a movimentação aí na madrugada, tá? Também com questão de inflação, força mais compradora, né? Mas nessa região é uma região boa aqui, onde ele pode se segurar, querer lateralizar, né? E fazer reversão aqui para cima, tá? E é bom o Bitcoin se lateralizar entre 87 e 90 mil dólares, que aí ele consegue voltar lá para os 100 mil novamente, tá? Força vendedora aqui acabando no Bitcoin, buscando aqui uma trocação de eixo para compra, tá? Ok? Para o dia de hoje, beleza? Vamos aqui para os mercados dos pares cambiais. Euro JPY, olha só, o Euro JPY aqui, movimento de queda também, tá? Possivelmente aqui, ó, rompendo esta mínima, né? Rompendo aqui esta mínima. Caso ele rompa, a gente vem buscar essa movimentação de ascendência que ele está fazendo por aqui, ó,
tá mais ou menos por aqui, e aí a gente busca a reversão. Aí sim, a reversão de alta voltando, né? E aí ele vai, deixa eu ver aqui, ele tá fazendo esse afunilamento, aí ele vai buscar por aqui, pessoal. Rompendo essa região, consegue continuar a tendência altista, tá? Ou até mesmo testar aqui a média de 200 períodos depois, tá? Certo? Aí, vamos lá. Outro ponto importante, pessoal. Você pega ali os pares com dólar, tudo começando a ganhar força, né? O dólar começando a ganhar força, MACD apontando trocação de eixo e um possível movimento de correção nas médias aqui de retorno. Dólar canadense, dólar JPY também, tá? Mesmo gráfico, e o dólar do franco suíço, ok? Todos ganhando força ali e fez um choque, uma mudança de caráter, já possível reversão logo em breve aqui nesses pares, tá? GBP/USD, queda, pessoal, ó, tá, no caso o dólar mais forte, então desvaloriza Libra, desvaloriza Euro, e aqui, ó, ele vai testar esse suporte aqui, tem uma grande chance dele romper aqui, tá? Romper essa região mais ou menos por aqui, tá? E aí a gente continua esse movimento de queda, tá? Buscando de repente até essa região aqui, ó, de order block, tá? O EURUSD, vamos dar uma olhada aqui no EURUSD, ó, mesmo gráfico também, movimentação de queda, tem aqui ó, essa região de mínima, caso rompa ela aqui, tá? É o provável que ele vai buscar, aí a gente busca esta região aqui de order block, que seria essa região aqui embaixo no 1.18.600, basicamente, tá? O EURUSD disparou nos últimos dias, né? Saiu de 1.18, 1.19, chegou a bater 1.20 aqui, ó, tá? Fortíssimo e agora fazendo uma correção. E o MACD também aponta trocação de eixo, movimento mais de queda, tá? E as médias vão cruzar. Se caso você quiser esperar o cruzamento ou até mesmo um pivô de baixo, rompimento de pivô, vai dar boas entradas também. Ok? Certo, pessoal? Seria isso que eu queria comentar hoje para vocês. Então, os ativos, as dicas, as notícias, fique atento, aproveita o cenário de hoje, tá? E já faça os seus trades com segurança e juízo. E vem cá, eu vou deixar a promoção de bônus aqui na descrição do vídeo. Se você não aproveitou ontem, não participou do webinar, eu vou deixar aqui, ó, últimas chamadas para este bônus exclusivos que eu vou deixar aqui nos comentários, tá bom? É na descrição do vídeo, certo? Grande abraço, juízo e te vejo amanhã, sexta-feira, com o fechamento da semana no nosso programa Gol do Dia. Não esquece de se inscrever no canal, se é novo aqui, se já é inscrito, deixa aquele baita joia e ative o sininho para ser avisado de todos os conteúdos que compartilhamos aqui no canal oficial da Easy Markets. Grande abraço a todos e bons trades até amanhã. Chega por hoje.